E o fraco desempenho econômico dos países da União Europeia é um dos reflexos da mais grave crise por que passa o bloco desde a sua criação formal há quase 20 anos. A União Europeia é composta por 27 países. Destes, 17 compartilham o euro como moeda nacional, formando a chamada Zona do Euro. A moeda começou a circular em 2002, numa operação que ficou conhecida como sendo a maior mudança monetária da história. Para adotar o euro, os países tinham de atender a critérios que fixavam limites de déficit público e de taxa de inflação. A Inglaterra, membro da União Europeia, preferiu ficar de fora, mantendo a forte libra esterlina como unidade monetária nacional. Atualmente, a crise que afeta os países da eurozona já obrigou Grécia, Irlanda e Portugal a pedir ajuda externa, colocando em xeque a saúde financeira das outras 14 nações. Na Itália, uma das principais preocupações do novo premier Mário Monti é montar um gabinete capaz de tirar do papel o plano de ajuste fiscal que pretende diminuir a dívida do país. Já a França ganhou a atenção do mercado financeiro esta semana. A segunda maior economia do bloco tem o dobro do custo de financiamento da Alemanha, a principal economia da União Europeia. Com o endividamento que chega a 85% do produto interno bruto, a França preocupa mais pelos fundamentos de sua economia que pelo risco de calote, como aconteceu com a Grécia. Na tentativa de dissipar a crise, na Alemanha ganha força a ideia de se permitir que os países abandonem voluntariamente o euro, sem, com isso, deixar de fazer parte da União Europeia. Uma resolução nesse sentido foi aprovada essa semana pela União Democrata Cristã, partido da chanceler Angela Merkel. A medida ainda precisa ser endossada pelos 3 partidos que formam a base de apoio do governo Merkel e depois passar pelos outros países que integram o bloco para ter validade. Bom dia, e o primeiro-ministro da Itália, Mário Monti, deve apresentar hoje os nomes dos ministros que comporão o novo governo. Mário Monti deve fazer o anúncio depois de uma reunião com o presidente da Itália, Giorgio Napolitano. Sobre a crise que afeta a União Europeia, vamos conversar com o economista José Luiz Pagnussá. Bom dia, doutor Pagnussá. A dívida da Itália está chegando próxima dos 2 trilhões de euros. Os países da União Europeia têm condições de socorrer a Itália caso ela precise de um pacote de resgate? O tamanho da dívida da Itália é assustador. Na verdade, há necessidade de apoio internacional. O Banco Central Europeu sozinho não tem condições de reverter as expectativas negativas em relação à rolagem da dívida da Itália e dos demais países que estão em crise. E, portanto, é necessário buscar recursos internacionais para que isso ocorra. E esses recursos viriam de onde? Os países que hoje teriam condições de apoiar, especialmente via Fundo Monetário Internacional, são a China, o próprio Brasil, os países que têm superávit de comércio e que têm recursos, portanto, em caixa bastante elevados. Agora, uma coisa que os líderes europeus questionam muito é a atuação do Banco Central Europeu. Ele precisa ter uma atuação mais firme nesse caso? O Banco Central Europeu já vem comprando títulos dos países que não têm liquidez no mercado desde 2009. Claro que de forma pequena ainda, com o agravamento da crise, com a elevação das taxas de juros, alguns países não têm tido condições de rolar suas dívidas e aí a necessidade do apoio, do suporte, do colchão de recursos para comprar esses títulos. E quando entra a Itália e a França já está pagando juros mais altos, a própria Espanha já vinha pagando juros relativamente altos, essa situação começa a ficar bastante preocupante e a necessidade de reversão das expectativas é urgente para que a crise não se agrave excessivamente. Agora, doutor Pagnussá, e a Alemanha, ela está imune a essa crise? Nenhum país da União Europeia está imune à crise. A Alemanha tem uma dívida pública de 80 bilhões de dólares. De 80% do seu PIB, o que significa muito acima até do limite estabelecido pela zona do euro. Se os juros começarem a subir na rolagem da dívida da Alemanha, a Alemanha também vai ter alguma dificuldade de financiamento da sua dívida pública. Agora, permitir que os países que compõem a zona do euro, que têm o euro como moeda comum, abandonem o euro, deixem de ter o euro para voltar a ter a sua moeda nacional, pode ajudar a resolver o problema ou agravar mais essa crise? Nesse momento, qualquer movimento de saída do euro geraria uma instabilidade ainda maior. É necessário criarem-se regras de saída. Isso não foi previsto. Está na pauta pela colocação da primeira-ministra da Alemanha, em 2012, se fazer isso.
Criando-se regras, o mercado assimilaria com tranquilidade essa questão.